Ficar milionário com o SaaS Vibe Coding. É possível? Vamos ver hoje aqui. Esse vídeo aqui é para todo mundo que está vendo esses vídeos, essa enxurrada de vídeos, Reels, Stories e tudo mais, sobre criação de SaaS Vibe Code, software Vibe Code, aplicativo Vibe Code, tudo Vibe Code, para que você comece a ganhar dinheiro sem nenhum conhecimento técnico. É possível? Não é possível, mas com algumas ressalvas, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Já construí alguns softwares de Vibe Code, venho do mercado de software há mais de 10 anos, conheço um pouquinho do mercado, então consigo contribuir bastante aqui com vocês nesse sentido. Então, beleza? O objetivo aqui é, não crie um SaaS Vibe Code O objetivo aqui é, não crie um SaaS Vibe Code sem antes assistir esse vídeo completo. Até o final você vai saber um pouquinho mais sobre coisas que você não pode esquecer de configurar, de usar. E formas simples, fáceis, baratas, ou até mesmo grátis, para você realmente construir algo que escale, que seja escalável e que aguente o tranco. Porque assim, você rodar um SaaS localmente na sua máquina é uma coisa, você rodar um SaaS online para um usuário é outra coisa, você rodar um SaaS para 10 usuários é outra coisa completamente diferente, e ainda para 100, 200, 1000 usuários, aí sim o negócio fica complicado. E se você não tomar esses cuidados que a gente vai falar aqui hoje, enquanto você tiver um usuário, pode até funcionar. Às vezes, muitas vezes, nem para um usuário costuma funcionar. Mas quando você escala, quando você bota mais usuários para dentro, o negócio começa a ficar caro, o negócio começa a quebrar e você vira muito mais uma pessoa que está ali, um suporte para os seus clientes do que realmente um empreendedor que vai ganhar dinheiro com o SaaS. Ok? Então vamos lá. Coisas importantes. Cara, todo mundo está criando SaaS com IA, né? E 95% deles aí vai morrer nos próximos 3 meses. Não estou aqui rogando praga para ninguém, não estou aqui falando que, putz, cara, todo SaaS é ruim e tudo mais. Não, cara, é simplesmente porque estão usando abordagens amadoras, né? A partir do momento que nasceu plataformas como Lovable, como a Bolt New lá atrás, né? Para quem vem do início do Vibe Coding, já usou o Bolt. E facilitou, realmente facilitou para muita gente. Acho que as pessoas utilizaram da forma errada aqui, porque o negócio era muito mais para as empresas internamente construírem coisas para si mesmas, então um CRM para minha empresa, um RP para minha empresa, alguma coisa para minha empresa, mas as pessoas começaram a criar negócios para vender. Tá errado? Não tá errado, óbvio que não, facilitou, e antigamente o que custava 50, 100 mil reais para você fazer em um software, às vezes hoje você consegue fazer com um pouco mais de 200 reais em assinatura, por exemplo. Não é tão simples, não vai ficar tão bom, mas pode ser feito, né? Hoje em dia pode ser feito. Então, para quem está aqui caindo de gaiato, cara, Vibe Code nada mais é do que o ato de construir um software com ajuda massiva de AI. Cloud escreve, você direciona, e aqui vem um ponto muito importante, né, cara? Vibe Coding por si só não é a melhor forma de você fazer isso. Você tem que acompanhar a IA, você tem que revisar o que a IA está fazendo, você tem que revisar os planos, antes de você só dar check, 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 porque na grande maioria das vezes a IA vai quebrar, a IA vai trocar alguma vírgula que não era para trocar, porque você simplesmente não leu o que ela falou que ia fazer. Então a primeira dica importantíssima aqui é não faça Vibe Code cruamente da forma que todo mundo fala. Acompanhe, revise, analise o que a IA falou que vai fazer para ver se realmente é isso que ela deve fazer. Porque se não for, você está aprovando um plano que vai quebrar toda a tua solução, cara. E esse parece ser um problema tão besta, mas a grande maioria das pessoas que usam IA para fazer Vibe Code se pegam nesse tipo de problema. E se você já, em algum momento, teve que mandar 10 prompts, 20 prompts para resolver um problema, até mais, possivelmente em algum momento você fez algo como isso. Ela provou alguma coisa que não deveria, ou passou batido alguma coisa que não deveria, ela trocou alguma outra coisa, e aí vira uma coisa completamente bagunçada e dificilmente você consegue resolver. Tá bom? Então, Vibe Code não é pedir tudo para IA e esperar rezar uns 10 Pai Nossos para que funcione, cara, isso não vai funcionar, né? O que você deve fazer efetivamente é o Vibe Code que a gente chama de Vibe Coding profissional, vai? Mas não, cara, é você realmente acompanhar. É um Vibe Coding com um acompanhamento de uma IA. Obviamente, a IA vai fazer o trabalho duro para você, mas custa você ler o plano em que a IA te mostrou, cara, você pediu isso, eu planejei isso aqui, tá certo, dá um check. Ao invés de você só dar um checkzinho lá, manda bala, cara, lê exatamente o que ela tá fazendo. Revise cada arquivo gerado, cada arquivo que ela mudou, cada arquivo que ela criou,
Porque, cara, isso é muito importante. Lá na frente, se você mudou alguma coisa que não era para ter mudado, você vai ter problema e vira uma bola de neve. Um problema que você não resolve agora ou que você deixa a IA passar batido para resolver depois, cara, isso aí vira uma bola de neve gigantesca. Você não consegue mais recuperar, você não consegue mais ir atrás. E aí sim você tem um baita problemão na mão. E é por isso que muitas vezes você abandona aquele software, aquele SaaS que você está fazendo. Porque em algum momento isso aconteceu, você deixou passar batido e, putz, cara, sinceramente, vale mais a pena às vezes você reconstruir do zero do que você ficar ali insistindo de fato com a IA, beleza? Aqui um ponto, né, cara? Quanto mais específico e estruturado for o seu prompt, mais a IA entrega um código de produção bom, né? Cara, o que a IA faz quando você manda um prompt? Ela faz a inferência. Então ela vai pegando aquele teu prompt, ela vai descendo mais, entendendo. Putz, você quer um SaaS de estoque. Puta, mas o que é estoque? O que é um SaaS? O que é um SaaS de estoque? O que o SaaS de estoque precisa? Quais são as features? Então quando você manda, eu quero um SaaS de estoque, ela vai fazendo todo esse funil, ela vai pensar por ela mesma, tá? E aí, cara, no final das contas, ela não vai fazer o que você está esperando, porque você só falou isso, né? Então é importante que você comece da forma correta. Qual que é a minha recomendação? Fale com uma IA, tenha uma IA copilota para você, ali, um copiloto realmente do seu código, seja ChatGPT, recomendo o Claude com toda certeza, mas que você vá lá e comece a conversar com ela e pedir, putz, cara, eu quero criar um RP para agropecuária. O que precisa ter de solução? Busca referência, pega softwares que estão no mercado, enfim, vai conversando ali. E a partir do momento que você tem algo que você entendeu que, putz, cara, é isso aqui mesmo que eu quero, fazeie. Não manda um prompt só, um PRD tradicional, cara, puta, um PRD gigante para ir fazer tudo. Não, cara, isso não funciona. E não funciona mesmo, tá? Qual que é a principal coisa que você tem que fazer? Começar direito. Então, quando ela te mandar aquele PRD, fala assim, pô, Iá, seguinte, cara, me traga em 4 fases esse negócio aí, sendo que a primeira fase que você tem que me mandar como um prompt é a fase de arquitetura, esquemas, hooks, pasta, organização do software, readme e tudo mais. A documentação necessária para garantir que a gente tem uma arquitetura boa, robusta, que vai aguentar o tranco e que você siga exatamente essa arquitetura posteriormente. Por quê? Porque se você não faz assim, cara, ela vai criar de qualquer jeito, não vai ter uma arquitetura muito bem consolidada, não vai ter regras quanto a isso, e lá na frente ela pode até mesmo mudar um pouco da tua arquitetura mesmo com o software já funcionando. Então, é importante isso. Porque todo prompt daqui para frente tem que ter um disclaimer como não altere a arquitetura atual. Siga o README, siga aquilo ali, porque realmente isso muda tudo, tá? Então, e aí as próximas fases vão ser outras partes de implementação de features, partes de implementação de usuários, e aí sim vem um front-end, por exemplo. Então, quando você fazeia o negócio, a possibilidade de dar erro já cai pela metade aí, na grande maioria das vezes. Obviamente eu estou falando de coisas mais simples, né, gente? Outra coisa, stack. Cara, o que se usa hoje, né? Se você usa um Lovable, você está usando muitas vezes talvez a IA deles hoje em dia, você está usando o Stripe que está conectado lá de forma mais integrada, você pode estar usando um Supabase por trás achando que é o cloud da Lovable, porque é uma máscara do Supabase. Mas o ponto é, isso não é profissional. Tá? Embora o Lovable está impressionando cada vez mais, está se profissionalizando cada vez mais, e eu acredito que logo vá sim se tornar um pouco mais profissional. Mas a parte de segurança ainda é um problemaço. Tá? O que é a minha stack? O que eu utilizo aqui? Cara, eu utilizo o Antigraft, normalmente para fazer tanto front quanto back, quanto deploys, enfim, tudo isso. Toda a programação eu faço no Antigraft. Não uso necessariamente os modelos que estão lá. Eu uso o Cloud, então eu uso uma extensão do Cloud dentro do próprio Antigraft. Eu uso o Antigraft como meu CLI, apenas isso. Obviamente, acabo usando lá as IAs que estão lá dentro, porque pô, vou aproveitar os créditos que eu tenho. Uso o Cloud Sonnet Online como meu copiloto. Então, mesma coisa que eu estou falando lá, eu estou falando com o Sonnet Online, exatamente para fazer isso que eu comentei com vocês, para ter uma segunda opinião, para ter um double check. Uso o Clerk como autenticador, então eu não uso mais a autenticação do Supabase, ou a autenticação do banco de dados, ou a autenticação do próprio Vercel Netlify, eu uso a autenticação do Clerk. Para mim, funciona muito bem. Tem até um limite lá gratuito e você tem muito mais segurança. Se você usar a autenticação de algumas dessas
Quando você usa a autenticação de uma dessas plataformas que já te dão alguma coisa meio pronta, cara, você tem que fazer algumas configurações para garantir que o negócio está seguro. Então já começa com uma stack boa, né? Começa com uma stack que vai conseguir escalar posteriormente. E que você vai conseguir fazer essa gestão de uma forma muito simples. Porque usando o Clerk, que é uma plataforma única e exclusivamente voltada para a autenticação e usuários, cara, para você fazer tudo é mais simples. Você cadastrar um usuário é mais simples. Você editar um usuário é mais simples. Tudo fica mais fácil quando você tem uma stack boa, né? Eu uso o Neon como database hoje, como banco de dados. Não uso mais Supabase. Neon vai te suprir, tem planos gratuitos, da mesma forma que o Supabase tem, e vai realmente profissionalizar um pouco mais o teu negócio quando a gente olha para o banco de dados. Beleza? Para IA, eu uso o OpenRouter, por quê? Porque, cara, eu uso múltiplos modelos, tá lançando modelo todo dia. Se você usa uma IA como Gemini, como OpenAI ou algo nesse sentido, se você quer trocar, puta, é uma complicação. Então, eu optei por usar o OpenRouter, por mais que deve ter um custinho a mais lá que eles colocam em cima, mas para mim, me ajuda bastante, porque realmente eu consigo mudar de um modelo para outro de uma forma muito mais rápida e simples, sem risco de quebra. Beleza? Para pagamento Stripe, cara, plataforma global, né? Então, não tem para onde correr aqui. Se você vai trabalhar somente Brasil, você pode usar até mesmo QIFI, Hotmart, Ticto, ou pode profissionalizar realmente, utilizar um Mercado Pago, um Asas, um Abacate Pay ou algo nesse sentido. Mas Stripe é o melhor caminho quando a gente olha para pagamentos em cartão de crédito, principalmente. E para fazer o deploy, para realmente jogar o negócio para o ar e usar de servidor, cara, eu uso aqui Vercel ou Netlify. São os dois servidores que eu utilizo, tá? Para fazer deploy e realmente jogar o negócio para o ar. Netlify hoje é meu queridinho, tá? Não uso mais Vercel, mas, cara, algumas coisas eu acabo fazendo lá quando é uma coisa muito simples, muito pequena, é só uma LP, enfim, acabo fazendo por lá. Mas meu queridinho hoje é o Netlify. Todos os links vão estar aqui na bio, abaixo. Na bio não, todos os links vão estar na descrição abaixo para que você consiga baixar, para que você consiga criar suas contas e começar a utilizar interna. Para que você todos os links vão estar aqui abaixo para que você consiga utilizar e começar a realmente profissionalizar aqui o teu Vibe Coding. Beleza? A stack aqui resolve 5 problemas de uma vez: front-end, autenticação, banco, IA e pagamento. Se você montar isso ou tentar montar isso na mão, sem experiência, cara, você vai levar meses, vai quebrar pra caramba, vai bagunçar o negócio. Não dá, bicho. Não dá. Não precisa passar trabalho em vão, tá? Não precisa passar trabalho em vão. Eu sei que muito guru fala aí na internet. Cara, não precisa passar trabalho em vão, não precisa reinventar a roda. O negócio tá pronto aqui. Você vai gastar? Vai gastar. Mas para fazer um negócio bom e profissional, você vai gastar. Não tem jeito. Embora todas essas ferramentas tenham planos gratuitos, que você consegue sim testar, você consegue ter alguns usuários testando ali de forma gratuita sem te gerar muito custo. Mas, obviamente, em algum momento você vai ter que gastar, cara. Pô, não existe isso de você ter um SaaS que você vai usar tudo de graça, bicho. Pô, fala sério. Você acha mesmo que o seu SaaS ele vai aguentar o tranco usando o Supabase e uma conta gratuita pro resto da vida? Não vai. Então, assim, começa bem, tem de graça em todas essas ferramentas aqui, mas que você depois, quando quiser escalar, profissionalizar, sair do plano gratuito, nenhum plano aqui vai te assustar, nenhuma plataforma aqui vai ter surpresa, os planos são claros e você tem planos até que bem baratos em comparação com o mercado, beleza? Ponto 3, tá, cara? E aqui eu vou só passar um overview em todas as questões aqui da stack. Cara, o front-end e o back eu uso no Antigraft, tá? Falei aqui mais front, mas, cara, eu faço ambos no Antigraft. É importante que você tente... E aqui eu não quero complicar muito, tá, cara? Se você usar todo aquele stack ali, talvez não tenha tanto problema você usar o front e o back num mesmo projeto. O ideal aqui é que você separe. O front é uma coisa, o front-end é um projeto e o back-end é outro projeto. Esse carinha aqui, que é o front-end, se comunica com esse aqui via API. Então, assim, quando o cara vai lá e cria um aplicativo de Todoist, de tasks, o cara criou uma task lá no front-end, esse carinha aqui do front-end vai mandar uma mensagem lá pro carinha do back-end via API para que ele faça isso no banco e tudo mais. Tô dando um exemplo bem hipotético, muitas vezes isso que eu falei aqui agora pode ser feito só no front sem problema nenhum, tá? Mas é importante que você saiba disso. O modelo ideal que as empresas grandes trabalham, cara, é separando o back do front para que realmente você não tenha nenhum problema e risco de segurança, tá bom?
Tudo isso aqui, cara, é o que eu já falei. Descreva a arquitetura, não a aparência. Comece bem, comece descrevendo realmente a arquitetura, como você quer, a plataforma e tudo mais. Conecte back-end via API. Cara, não se apega nisso agora, tá? Faz o negócio funcionar. Vamos fazer a primeira parte aqui de uma forma simples, mas entenda que esse é o modelo correto, tá? Cloud como seu copiloto, como eu falei para você, eu uso online, uso a IA do Cloud aqui realmente online, para que eu consiga trocar ideia com ela, que ela tenha um contexto que eu tenho ali, que eu estou produzindo. Então, tudo que eu mando lá no Antigraph, cara, eu mando também no Cloud. Porque, cara, eu preciso que tenha um double check ali muitas vezes. Ou alguma dica, algum insight, alguma coisa. Normalmente eu no Antigraph eu uso o Opus e no online eu uso o Sonnet para ter essa variação, para ter realmente duas visões. E aí isso me ajuda muito, tá? Pode ser uma coisa muito banal, muito, porra, todo mundo faz. Mas, cara, isso aqui é o óbvio que precisa ser dito, porque você vai ver que seu tempo vai ser muito mais otimizado quando você utilizar coisas nesse sentido, tá? Um double check aí de uma outra IA. Explique as restrições, peça um arquivo por vez. Não mande 500 coisas, cara. Não mande não peça para que ela crie um prompt que cria 10 features. Cara, fraciona teu negócio, bicho. É a mesma coisa se você tem 10 atividades para você fazer. Você não vai começar as 10 simultaneamente porque você vai fazer cagada. A IA vai fazer cagada também. A não ser que você seja milionário, você queira contratar aí o plano mais pica da cloud e queira botar vários agentes rodando ao mesmo tempo. Se você não é, que eu imagino que não, porque senão não estaria vendo talvez o meu vídeo aqui, cara, não faça isso, bicho. Vai por partes, quebra o prompt, quebra em fase, feature, para que realmente você garanta que você não vai ficar no bate-volta ali depois resolvendo pepino, porque você não explicou direito e não faziou o negócio, beleza? Peça testes juntos também, para que garanta que o funcionamento esteja 100%. Clerk, autenticação, cara, profissional, em 15 minutos. Cara, o próprio slogan deles já diz o porquê que eu escolhi o Clerk. Cara, não precisa você fazer uma coisa amadora, fazer uma página de login própria, você ter que tentar integrar com o Google Cloud, você ter que usar Supabase como out. Cara, não existe motivo para você fazer isso tendo um Clerk pronto para você. Tá? Não é uma plataforma cara. Aqui, como você está vendo, custo grátis até 10 mil usuários ativos por mês. Cara, de 100% dos SaaS que estão sendo criados hoje em Vibe Code, não sei se 1% vai chegar a 10 mil de usuários por mês. Então você pode sim usar o Clerk para você testar, para você lançar MVP, enfim, tá? Neon Database, PostgreSQL sem dor de cabeça. Cara, aqui eu vou chover no molhado. Você sabe que tem que ter um banco de dados, não tem para onde correr. Neon é um banco de dados que grandes companhias utilizam, uma plataforma muito boa. Não uso Supabase, não uso Firebase, porque, cara, o SQL aqui, o Postgres, é um idioma universal de dados. Se você vai migrar depois, se você vai fazer uma coisa mais complexa, se você vai fazer queries realmente mais robustas, se você vai fazer um migration, se você vai fazer outras coisas, cara, o Postgres vai te ajudar e o NoSQL vai te travar, que é o que a gente tem em algumas outras plataformas de dados de banco, beleza? E é muito simples, talvez mais simples do que o próprio Supabase. Fechou? Setup em 3 minutos, como você está vendo. Literalmente é isso aqui. OpenRouter, gateway de modelos, como eu falei, cara, não amarre o seu produto em um modelo só. Isso é um puta tiro no pé, tá? Principalmente agora que está vindo muito modelo chinês, por exemplo. E você vê modelos chineses tão bons quanto os que a gente tem no mundo ocidental e muito mais baratos. Então, cara, todo dia tá vindo um modelo novo, toda semana tem um modelo novo. Não faz sentido você pegar e travar só num GPT, só num cloud, até porque o cloud é bom para uma coisa, o GPT é bom para outra coisa, o Gemini é bom para outra coisa. Então, muitas vezes eu uso o Gemini para fazer mais coisas estéticas, mais coisas visuais, conversas onde ele vai ter que ler alguma coisa visual em alguma etapa do SaaS e tudo mais. GPT eu uso mais para a parte conversacional. O Cloud eu uso muito mais para a parte de dados, analytics e tudo mais. Então assim, cara, usa o OpenRouter, até porque tem modelos gratuitos lá que você pode explorar e tudo mais para algumas features que você quer disponibilizar de forma gratuita mesmo para o seu cliente. Então lá é o melhor caminho, tá? E aqui vou trazer 8 erros aqui importantes, tá, cara? Que eu já falei, mas resumindo, não peça
Não peça o projeto inteiro, cara. E isso eu vou reforçar bastante. Peça por models. Fazer, cara. Realmente é o que eu te falei. Um prompt simples, cara. Você já tem meu PRD. Você já entendeu o que eu quero fazer. Agora quebre esta execução em 5 fases. Não sei o tamanho do seu software. Isso vai depender, a quantidade de fases vai depender do tamanho da sua solução. Mas quebre em 4, 5 fases. Sendo que a primeira fase, cara, você foca em arquitetura, organização, explicação, documentação, esquemas, hooks e tudo que é necessário. E aí deixa que o próprio Cláudio te ajude a pensar nas próximas fases de forma organizada. Tá? Importante, fala assim, só me mande a próxima fase após eu falar da conclusão da anterior. E aí você vai só concluindo, manda a próxima, manda a próxima. Se tiver algum erro durante esse caminho, você consegue arrumar um erro de uma fase só e não ter que arrumar um software inteiro, porque você mandou um prompt completo e você tem que arrumar alguma coisa em algum lugar que você vai ter que descobrir ainda, tá bom? Não defina arquitetura antes de codar. Se você não sabe quais tabelas e telas existem, a IA também não sabe. Isso é um ponto importante. Eu não estou me contradizendo aqui não, tá? O que eu falei para vocês foi, desenvolve o PRD, o que vai ser o teu sistema, quais são as telas que vão ter, quais são as features que vão ter, desenvolve tudo isso. E aí, depois que você olhou para aquele PRD, olhou para aquele planejamento, olhou para aquele sistema e falou assim, puta, é isso aqui que eu quero, aí você pede para a IA fazer e te mandar a arquitetura primeiramente, beleza? Importante que você tenha muito claro. Se você pedir a arquitetura de uma coisa que não tem nada, puta, ela não vai saber o que é uma arquitetura. Vai criar arquitetura de nada? Nada, é nada. Tá? Ignorar erro e continuar gerando. Cara, o erro na IA é uma bola de neve. Se a IA gerou alguma coisa errada agora, ela vai, como está escrito ali, ela vai herdar esse erro. Então é importante que você esteja ali de olho, cara. Não deixa a IA fazendo tudo sozinho, cara. Eu não sou tão adepto, por exemplo, a ter agentes que fazem tudo sozinho em certo nível. Né? Obviamente dá para fazer, mas você vai ter que revisar tudo depois antes de você fazer um deploy, um push. Porém, todavia, entretanto, se você está aqui codando, cara, dá um double check no plano que ela criou, no que ela vai fazer, no que ela sugeriu, na alteração, no que ela vai pagar. Cara, vê o que ela vai fazer, tá? Não versionar o ponto Git desde o minuto 0. Cara, sem Git, um prompt ruim pode destruir 3 horas de trabalho. Então, assim, cara, importante que você tenha cuidado, tá? Isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, mas se você já está com o projeto no GitHub e você não conseguir fazer esses versionamentos dentro do Antigraft, você consegue ter isso muito visualmente com o Gitgraph, por exemplo, e saber exatamente o que está acontecendo, cara, isso é um problema, porque o que acontece? Depois que você faz um deploy, muitas vezes, a grande maioria desses SaaS que estão entrando no mercado agora, de Vibe Coding, você tem que mudar e editar o negócio em produção. Tem usuário usando, tem cliente usando, e você vai lá ter que mudar uma feature enquanto tem gente usando. Cara, você pode fazer no final de semana, você pode fazer de noite, show, cara. Mas você imagina se quebra o negócio. Talvez você pode resolver na hora, como pode demorar 1, 2 dias. Tá? O versionamento serve exatamente para isso. Para que você consiga fazer isso de uma forma paralela e depois você, garantindo que está tudo certo, e mesmo assim pode dar cagada, garantindo que está tudo certo, você vai lá e joga para a versão main. Usar modelo de IA errado para a tarefa. Cara, é o que eu falei. Eu uso o OpenRouter exatamente por isso. Porque, cara, Opus, bom para raciocínio complexo. Haiku, bom para as tarefas rápidas. Sonnet, ótimo para código. O OpenAI, ChatGPT, muito bom para conversação. Gemini, muito bom visualmente. Então, cara, se você tem um OpenRouter, te facilita essa questão. Tá? Deploy sem variáveis de ambiente. Quando você está rodando local, você tem uma pastinha chamada .env.local, que é onde você vai colocar todas as variáveis de ambiente, que é o quê? A API da OpenAI, a API do OpenRouter, a API do banco de dados, o link da database de URL, enfim. Tudo vai estar em um .env.local. Quando você tentar fazer deploy, muitas vezes eu vejo isso, as pessoas tendo problema, puta, tá dando erro, não consigo fazer deploy e tudo mais. Cara, porque as variáveis não estão dentro do ambiente. E quando eu falo ambiente, é você colocar as variáveis dentro
do Netlify, por exemplo, que você consegue configurar as variáveis lá dentro. Você precisa configurar lá dentro de forma que fique criptografada a própria plataforma, tanto o Vercel, quanto o próprio Netlify, quanto até mesmo o Neon pode te ajudar com isso. E você coloca as variáveis lá dentro. O que você tem no ponto .env local, você precisa colocar no ponto .env lá dentro, tá bom? Da mesma forma que está ali. Porque daí sim, você consegue utilizar de uma forma bem assertiva. E, cara, tem que ser desde o começo, para que o negócio fique organizado, de fato, tá bom? E não avaliar... Não, e aqui, cara, um erro muito comum, né? E aqui tem um grande erro. Você gerou, você gastou 2 semanas pulindo a UI. Vou mais além. Você gastou 2 semanas pulindo, criando novas features, sem nem ao menos saber se o teu usuário quer isso aí. Então, assim, pergunte, tenha feedbacks, peça para usuários testarem, para que realmente você faça alguma coisa que os caras querem. Eu já coloquei aqui. Perdi 3 semanas em um projeto porque cometi os erros 1, 2 e 3 juntos. Esse aqui eu nunca cometi porque realmente eu tenho esse cuidado. E é claro, pô, eu não sou tech, não 100%. Sempre mexi com automações, integrações, APIs e tudo mais, mas eu não sou tech, nunca soube desenvolver uma aplicação. Porém, hoje, cara, eu desenvolvo muitas coisas e nos próximos capítulos vou mostrar para você e a gente vai começar um projeto aqui totalmente building público, tá bom? Mas é importante que você saiba que depois, se você aplicar tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, cara, vocês vão rodar projetos mais rápidos, que realmente funcionem e que realmente fazem o negócio tracionar, tá bom? E, cara, para finalizar aqui, como que é o funil ideal disso tudo que eu mostrei para você, né? A maioria das pessoas começam pelo código e isso é errado. Cara, você começa lá mandando um prompt seco pro Lovable, pro Cloud ou para qualquer lugar. Cara, a primeira, começa com a ideia. Defina um problema validado, busque ideias de fora, entenda o que você quer fazer de uma forma mais macro possível e da forma mais micro possível. Depois disso, você já tem um PRD, um plano completo do que é o teu sistema. Aí sim, você entra na parte de arquitetura. Quais são as tabelas que você precisa? Quais são os endpoints que você precisa? Quais são as telas que você precisa? Depois você entra nos próximos passos. Back-end, front-end integração, autenticação e billing. E aí depois, por último, o deploy e a validação do software. Siga este processinho no seu próximo desenvolvimento. E você vai ver o negócio fluir de outra forma. Beleza? Espero que você tenha gostado. Aulinha rápida aqui, mas muitíssimo importante para que você realmente consiga criar aplicações que realmente funcionem, que você escale e que talvez você consiga realmente fazer o que a maioria dos gurus falam aí, ganhar milhões com o SaaS Vibe Coding, só que agora de uma forma que é verdade. Até mais.